Mas vamos lá então. Vamos ver o react aí do Viajante. Olá, pessoal amável da internet. Hoje eu só queria surtar. Tudo bem se eu só surtar? Eu sei que não é novidade desse canal, mas hoje tá pior. Eu não costumo entrar nos detalhes da minha vida. 5 anos de canal e eu nunca nem tive coragem de mostrar o meu rosto. Mas hoje eu queria fazer uma confissão pessoal. Um negócio que real tá me dando uma crise existencial. Eu tô prestes a fazer 30 anos de idade. E eu não sei como ser adulto. Sério, eu esperava chegar nessa idade com mais respostas, mas não, em vez disso eu tô igual um espermatozoide no mousepad do Sonic. Perdido, confuso, desorientado, cheio de dúvidas. Se eu subisse na montanha mais alta e encontrasse Deus lá em cima e ele dissesse: pode me fazer qualquer pergunta, meu filho, eu não ia questionar o que tem depois da morte, nem o sentido da vida, nem... O Léo disse que já viu esse vídeo. Ó, o Ludo é muito bom, pô. O Ludo é bom demais. Canal aí que traz um pouco de filosofia, né? Umas coisas de ciência também. Uma crise existencial. Né? Legal aí, o Ludo. Porque o chão tá cheio de algema e ali Porque o chão tá cheio de áudio. É bom que ele faz umas piadinhas. tem uma pessoa escondida. Não, eu ia dizer: vem cá, me explica uma coisa, sua puta, seu babaquinha celeste. Como faz pra ser um ser humano funcional? Sério, como faz pra lidar com tanta bosta ao mesmo tempo? Trabalho, estudo, dinheiro, saúde física, saúde mental, amigos, hobbies, dinheiro, namorada, constipação, já falei dinheiro, a constante presença do vazio, lembrando que nada importa e o sol vai explodir. Cara, existir é cansativo. Isso porque eu nem citei as ligações do Rio de Janeiro. Tem ideia, Deus, de como é receber? Aqui é a ligação de São Paulo. Todo dia o cara recebe uma ligação. Quase todo dia, né? Pelo menos quem usa TIM, né? Aqui, no caso, a gente usa TIM aqui. 50 dessas por dia? Por que você inventou os cariocas? Você sabia que a gente ia sofrer desse jeito? Sim, estou reclamando de barriga cheia. Eu sei, eu sou um bostinho privilegiado. A minha vida podia ser muito mais difícil. Eu podia ter nascido, sei lá, no Afeganistão. Ou então pior, no Rio de Janeiro. Obviamente, nada contra quem nasceu aí. O Léo disse que odeia São Paulo por isso. É isso aí. Até porque xenofobia é crime. E crime é coisa de carioca. Enfim, a vida podia ser pior, é verdade. Mas isso não muda o fato de que também podia ser melhor. Os amigos carioca aí tão putos. É só humor, é só comédia. A vida adulta, no Brasil, quando você é pobre, é tipo um rolo de papel higiênico com 14 unidades. É merda atrás de merda atrás de merda, aí você fica resfriado. Bosta atrás de bosta atrás de bosta, resfriado de novo. Merda, 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 aí você tem uma crise existencial, olha pro teto do banheiro, se questiona: meu Deus, será que é só isso? Bosta, 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 aí acaba. Eu acho que isso não é falado o suficiente. Nosso sistema de educação falhou. As crianças deviam ser ensinadas desde cedo, de preferência por um professor alcoólatra, do que realmente se trata a vida. Professor alcoólatra. Eu lembrei daquele Bukowski. O Bukowski, né? Que é um escritor aí, que é meio alcoólatra também, né? Lembrei dele agora, não sei porquê. A primeira aula se chamaria Ser Humano, um resumo. Esse professor ia pegar o aluno pelo braço e diria: vem cá, Enzo, me conta, como você resume O Faustãozinho ali é engraçado. iria a sua mãe? Palavra. Ah, professor, a minha mãe, ela é especial. Errou, seu babaquinha. Sua mãe não é especial. É coisa da Sua vida mãe é isso. mesmo. Você também. Uma gelatina A Paulo falou aí a famosa frase. Né? É coisa da vida mesmo. de carne com tentáculos. Nem é bem carne, tá mais pra gordura, água e sal. Um bacon amaldiçoado que de alguma forma consegue comandar um traje biomecânico usando menos energia do que uma lâmpada. Jamais se esqueça disso, Enzo Miguel. Todo mundo que você ama, teme ou respeita tá representado nessa imagem. Então para de ficar buscando a aprovação dos outros e vai viver sua vida, seu Palerminha, infanto juvenil. A segunda aula se chamaria Relações Humanas, um resumo. Vem cá, Enzo. Eu de novo, sim. Me conta, o que são relações humanas pra você? A minha mãe diz que a base de toda relação é o respeito. Errou de novo, seu bostinha. Foda-se a sua mãe, velha estúpida. Relações são isso, a porra de um cassino. Nasceu numa família merda? Yay, ganhou na loteria do trauma. Se apaixonou por gente merda? Yay, ganhou na loteria do trauma. Bullying, violência, abuso emocional? Yay, 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 trauma, trauma, trauma. Parabéns. Nasceu numa família crente,
Agora, além de ser uma geleia imbecil, você será uma geleia imbecil com ansiedade, depressão e nome sujo. Fatalismo, isso aí. Sim, Paula, é Ludo Viajante. Numa tentativa patética de preencher o seu vazio com nostalgia comercializada, achando que isso vai te transportar para tempos mais simples, sendo que na real só vai te fazer perceber que a melhor época da sua vida já foi. A fascinação da infância já não existe, porque você sabe demais, pensa demais, sente demais, e agora só resta repetições por 50 anos até que seu organismo colapse e te enterre numa vala comum, no cemitério com nome de flor, onde com pouco de sorte 2 góticos vão transar em cima da sua tumba, sem saber que ali embaixo jaz um esqueleto frustrado, cheio de sonhos não concluídos, paixões não perseguidas, porque o dono nunca teve autoestima para se arriscar, viveu assustado, acovardado, temeu tanto o mundo que conseguiu passar pela vida sem se machucar, tipo um trenzinho de plástico preso a uma rotina cíclica, a mesma coisa, de novo, um fluxo previsível, sem surpresas, interrompido somente pelo desgaste natural das peças, e mesmo que quisesse mudar, talvez não ia conseguir, porque só de existir ele foi condenado a ser uma engrenagem descartável, num sistema podre, injusto, desigual, onde bilhões se matam de trabalhar para que uma minoria de filho da puta consiga comprar o próximo iate. Que foi, Maria Eduarda? Hoje vai ter... Muito boa essa parte. Deixa eu abrir aqui nova guia. Chapada? Pausa privada. Ok, esse vídeo tá ficando meio depressivo, então eu queria abrir um parênteses. Porque veja bem, eu acredito no valor da vida. E eu digo isso com todo o meu coração. Ironicamente, enquanto eu tava editando esse vídeo, eu peguei um resfriado. Tô com febre, agora mesmo. Minha voz tá só o bagaço. E é difícil falar do lado bonito da vida, com dor de garganta e nariz escorrendo. Mas eu queria tentar, porque eu sei que quem me assiste muitas vezes não tá tendo uma relação boa com a vida. Tipo, basta olhar o tom desse conteúdo. Eu não fiz esse vídeo pra quem tá feliz. Se você chegou até aqui, significa algo. Você deve se identificar, pelo menos um pouco, com a falta de sentido das coisas. E deixando um pouco de lado as piadas, isso é bastante sério. Eu diria até que é preocupante. Eu e você fazemos parte de uma geração carente de sentido, em todos os aspectos, amor, família, política, trabalho. Nunca foi tão fácil se sentir só e perdido, porque nada parece real. Para onde você olha tem alguém mais feliz, mais bonito, mais cheio de razão. Enquanto isso te falta energia, é tudo muito cansativo, seu corpo parece pesado. Talvez eu esteja falando da minha gripe, mas acho que não. Acho que é uma coisa mais profunda, uma coisa que enche meu coração de ansiedade, talvez enche o seu também. Nietzsche disse uma vez, quando você olha para o abismo, ele olha de volta para você. É assim que eu me sinto pensando na vida adulta. Um abismo que me olha de volta e pergunta, é isso? Você está feliz com as suas escolhas até aqui? Enfim, existir não é fácil, são muitas possibilidades. Se você para pensar muito, a mente começa a derreter. Mas tem 2 maneiras de ver isso. Uma envolve pessimismo, medo, aflição. A outra é mais bonita e também mais difícil porque envolve esperança. Eu comecei esse vídeo falando da primeira. Eu quero terminar falando da segunda. Só que para isso eu preciso contar uma história. É sobre um professor meu do ensino médio. O nome dele era Rubens. Infelizmente não é mais vivo. Há quase 15 anos, esse cara me ensinou uma lição sobre o sentido da vida. Um jeito de encontrar direção em momentos de crise, através da arte e da filosofia. Rubens me inspirou a começar esse canal e a ser uma pessoa melhor. E eu acredito que o que ele me ensinou pode te inspirar também. Esse vídeo vai ficar enorme, mas vamos lá. Eu vou propor essa loucura. O vídeo que tá começando agora. O Léo falou, o sentido da vida é igual ao sentido da palavra. A gente inventa. É tudo, né? A gente inventa tudo. É construção social, a maioria das coisas, né? Dinheiro e tudo mais. Rubens era um velhinho do cabelo branco, que dava aula sobre história da arte. Ele se recusava a passar prova ou fazer chamada. Uma vez a diretora tentou obrigar ele a seguir o currículo da escola e Rubens montou uma atividade com 2 questões. Na primeira ele perguntava o seu nome. Na segunda ele pedia para explicar, com as suas palavras, porque provas eram uma perda de tempo. Nesse dia todo mundo tirou A. Apesar de polêmico, o método de ensino do Rubens fazia sentido. Ao retirar as provas e as chamadas, só restava um tipo de pessoa na aula de arte, quem queria escutar. Rubens era mais do que um professor, ele era um maestro. Quando ele começava a falar, era como se a sala se expandisse, as carteiras flutuavam, ele tinha o poder de tecer um universo inteiro usando somente palavras. Rubens nunca fazia anotações, ele usava a lousa só para projetar imagens, normalmente obras de arte, e dali em diante ele fazia a nossa imaginação de refém. A Maldição de Édipo, A Queda de Ícaro, O Narciso de Caravaggio. Cada quadro era uma porta que ele abria para uma dimensão esquecida de cores, histórias, significados, e a gente ouvia em silêncio como uma criança ouve o avô falando do passado.
Na última aula que eu tive com o Rubens, ele trouxe o quadro de uma paisagem de flores. Honestamente, eu fiquei decepcionado, porque depois de aprender sobre tantas obras magníficas, aquela pintura parecia tão comum. Rubens explicou que era um quadro de Van Gogh, e novamente, na minha impaciência de adolescente, eu me precipitei. Eu pensei, cara, essa aula vai ser um saco. Tá, eu sei que Van Gogh tinha depressão e sofria muito, mas poxa, todo mundo já sabe disso. Até minha avó conhece essa história. E outra, podia ser pior. Van Gogh arrancou uma orelha estando na Europa. Se estivesse no Brasil e conhecesse sertanejo, ele ia querer arrancar as duas. Rubens, porém, sabia o que estava fazendo. Então ele disse, calma, não vou falar de como Van Gogh teve uma crise e arrancou a própria orelha, não. Eu vou contar o que houve depois desse episódio. Essas flores foram pintadas no hospital psiquiátrico. Muita gente sabe que Van Gogh tinha uma saúde mental conturbada. O que nem todo mundo sabe é o quanto ele melhorou quando recebeu ajuda. Van Gogh pediu para ser internado, ficou 1 ano no hospital e durante esse tempo ele aprendeu a usar a pintura como terapia. Foram mais de 150 telas produzidas, todas com um tema em comum, a beleza do momento presente. E tem algo que a gente pode aprender com essa técnica, algo que vai muito além da pintura e entra no campo da filosofia e do sentido da vida. A mente humana é como uma pipa. Nosso corpo existe no presente, mas nossa imaginação está sempre flutuando entre passado e futuro. Às vezes é um voo curto, tipo quando você pensa no que fez ontem ou no que vai fazer amanhã, mas às vezes é diferente. Às vezes o vento sopra e essa pipa se perde em nuvens distantes, dores que a gente nem lembrava que estavam ali, ou então preocupações tão grandes que fazem o sol parecer pequeno. De repente, o tempo fecha. Formam-se tempestades de medo, furacões de angústia, raios de arrependimento. A pipa vai ganhando linha e você perde o controle. É uma sensação terrível. Você se sente só, pequeno, o coração acelera feito um tambor. A noção do tempo se desfaz. Passado, presente, futuro, vira tudo uma coisa só. A realidade ganha um tom de sonho. O seu corpo está ali, mas a sua consciência não. Uma parte fundamental de você se perde num céu de escuridão. É um cenário absurdo, porque a pipa é você e ela se perde no céu, que também é você. Como você salva você de você, enquanto um terceiro você existe no presente, provavelmente rolando na cama sem conseguir dormir, ou então sentado no chuveiro prestes a ter uma crise de pânico? Existe uma saída. Você pode soltar a linha. Pausa para os anunciantes. É porque, sei lá, meio que a gente tá fadado a isso, né? A não ficar parado, né? A não conseguir ficar parado, né? Principalmente no sistema atual, né? Se você tá parado, é meio que você que faz isso, né? Com as pessoas. A briga por essa... O cara fica fadado a uma coisa que ele mesmo inventou, sei lá, mas antigamente não tinha isso, né? O cara, sei lá, tinha que sair para caçar, para comer. A preocupação era só essa, sobreviver, né? Igual as outras espécies, né? E tudo mais. E era até equilibrado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque a natureza em si, se tirar o ser humano, é equilibrada. É feia assim da perspectiva humana, né? Aquela questão de um matar o outro e tudo mais, uma espécie matar a outra. Mas não chega a extinguir a outra espécie, né? E a gente já extinguiu várias outras aí. Essa pipa é uma briga por controle. O conflito começa quando a sua mente se perde em pensamentos ruins e você tenta puxá-la de volta. É como se você dissesse, chega, eu não quero mais pensar. O problema é que ao fazer isso, você pensa mais, porque a mente humana não entende. A gente tá com o cérebro de, sei lá, 100 mil anos atrás, que era para estar numa floresta, correndo de um leão, de uma coisa, né? Mas tá numa cidade que não tem perigo nenhum à volta, né? Isso é bom e é ruim, não tô falando desse ponto de vista, né? Tô falando que o cérebro é o mesmo de 100 mil anos atrás, né? Isso aí é comprovado, né? E aí o cara fica nessa, né? Inventando perigos, né? E nem os do passado também existiam, também era inventado. Também sim, né? Se for ver essa questão de Deus e demônio, né? Mas se voltar bastante no tempo, tinha sim os perigos reais ali da natureza, né? Porque o ser humano é um animal, né? Não foge dos perigos ali, não, que tinha, né? Na época em si. Eu não tô falando que é bom ou que é ruim, ou que... Não, o ponto não é esse, mas, sei lá. Se era melhor, se era pior. Também o ser humano morria antes, né? Mas vai que morrer antes também era bom, né? Sei lá, durar 20 anos só, igual outras espécies, né? Ter lá, tipo, cachorro que dura 15, ali quase 20 anos, algum, não sei, né? Sei lá, se aumentar a expectativa de vida realmente foi bom. Isso é uma discussão a ser feita, né? E de outras várias discussões, né? De negativas, por exemplo, se eu disser não pense no urso branco, apesar do não no início da frase, você vai pensar. Então, o melhor jeito de recuperar
Exatamente. Não pensem num cavalo azul. Você vai pensar num cavalo azul. A sua pipa é simplesmente abrindo mão dela. Como? Focando a sua atenção no presente. Essa pintura é a representação perfeita. Depois de perder a mente nos ventos da angústia, Van Gogh se viu Mindfulness ali, ó. Às vezes eu faço essa meditação desse tipo. obrigado a parar e prestar atenção no que estava em volta. Ele pintou os corredores do hospital, o jardim, as flores da recepção, fez retratos de amigos que vinham visitar, e assim, pouco a pouco, ele foi se recuperando. É nessa época, ainda no hospital, que ele produz a sua obra mais famosa, A Noite Estrelada. O olhar voltado para o presente permitiu que Van Gogh eternizasse o céu não do jeito que a gente vê, mas do jeito que a gente sente. As pinceladas azuis representam a dança do vento, invisível, mas graciosa. Já o amarelo evoca uma visão de grandeza cósmica, um lembrete de que nós somos pontinhos e o universo é um oceano cheio de faróis brilhantes que não devem nada para o sol. Infelizmente, depois de deixar o hospital, Van Gogh teve uma recaída e acabou tirando a própria vida. O sofrimento dele, porém, não foi em vão. Ele deixou para trás um mundo cheio de cores e uma lição importante. A vida é difícil, sim, é esgotante, mas só dá para dizer que é feia se você não estiver olhando direito. Rubens me ensinou isso numa sexta-feira à noite de Filósofo. dezembro, numa sala caindo aos pedaços. E depois disso Filosofia não é chato, não. Eu achava que era mais chato, mas é interessante. eu nunca mais vi ele. Iam levar anos até eu entender o que aquele homem estava fazendo. Rubens não ensinava sobre arte, ele ensinava sobre a vida. Em vez de formar máquinas de copiar, ele estava tentando formar seres humanos. Deu certo. Sempre que eu me perco nas minhas tempestades, eu lembro da voz mansa contando a história de Van Gogh e de repente tudo faz mais sentido. O passado é fixo, não vai mudar. O futuro é grande, não nos pertence. Mas existe um lugar onde as estrelas brilham e os gatinhos miam e as almas cansadas se recuperam. Um lugar onde, com um pouco de teimosia, você consegue encontrar beleza no meio do caos. Nem que seja em algo tão efêmero quanto uma flor. Esse lugar é o presente. Nossa casa é no presente. E a gente deve contemplar essa residência não só porque ela é linda e cheia de vida, mas porque existe uma lição escondida nela. A terra, a grama, as flores, se você observar com carinho, elas revelam um segredo. O céu, o vento, o mar, se você ouvir com cuidado, eles assopram a verdade no seu ouvido. Não precisa se cobrar tanto. Não precisa ser perfeito. Só existe uma coisa que você deve para si mesmo: chegar vivo no fim do dia. Se você conseguir, assim como os lírios, os artistas e as outras tantas coisas bonitas, você tá de parabéns. Porque convenhamos, existir basta. O fato de você estar aqui agora respirando é a coisa mais incrível e absurda e ridícula que já aconteceu na história do universo. Que direito esse mundo tem de te convencer do contrário? Que direito você tem de se convencer do contrário? Se nada importa, tudo importa. Pô, essa frase é foda, viu? Se nada importa, tudo importa. Especialmente esse momento. E me faltam palavras para expressar o quanto eu me sinto sortudo de poder estar aqui, dividindo ele com você, falando sobre arte, dor, filosofia. Eu gosto de imaginar que meu professor ficaria orgulhoso, Van Gogh também. Pensar nisso enche a minha vida de significado. E aí, enquanto um cidadão do universo, tão perdido quanto qualquer um, eu me sinto na obrigação de dizer: muito obrigado. Que bom que você está aqui. Faz diferença. O meu trabalho sobrevive graças a doações de pessoas queridas. Pessoal, vão lá no Lu Viajante aí, quem não for inscrito, né? Inscreva. Canal muito bom. Vamos fazer mais react deles. E uma frase resume tudo, né? Essa daqui, ó. É coisa da vida mesmo.